Queridos, esta manhã de reflexão, quero compartilhar um texto que encontra-se no Evangelho segundo escreveu São João, Evangelho segundo escreveu São João, número 14, capítulo de número 14, texto muito conhecido pela Igreja do Senhor, um texto muito recitado para os que ainda não o serve a Ele de corpo, alma e coração. E eu quero compartilhar esse texto que ardeira no meu coração nesta noite, para que podemos estar aqui na manhã deste dia, para ministrar um pouco da palavra de Deus em Cristo Jesus. E o texto que escolhera para esta manhã é exatamente o versículo de número 1, que escrito está assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O versículo 2 está escrito assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Amém. Amados, como outrora acabei de falar, como outrora acabei de recitar, exatamente o que ao término do louvor já o dizia, que nada temos além das promessas de Deus. Como de cor e salteados, precisamos entender o que é promessas. O que nos leva a acreditar nas promessas. O que as promessas poderão nos levar a fazer, se vamos acreditar ou não. E podemos distinguir exatamente que existem vários tipos de promessas. Existem promessas feitas pelo homem. Existem promessas feitas por grandes autoridades. Existem promessas feitas por pessoas de autoestima da sociedade, não só brasileira, mas mundial. Sempre há grandes momentos de se fazer promessas. Mas também há sempre aqueles que fazem as suas promessas, mas não têm competência para cumpri-la. Existem aqueles outros que, mediante as suas poucas forças, não lhe dá o direito de fazê-las ser cumpridas. E existem aquelas outras promessas que são promessas supérfluas, passageiras, oriundas de uma condição humana. Existem promessas que aos homens está lhe proposto a fazer. O que vale ressaltar é se eles irão cumpri-las. O que vale ressaltar é se eles terão condições de fazê-las cumpri-las, para que fique bem cogitadamente entre uma sociedade e outra, dizermos: acreditamos e vimos que aquilo aconteceu. Mas, amados irmãos, nós estamos diante de uma outra realidade. Nós estamos diante de uma realidade que aos nossos olhos queremos sim, piamente acreditar, e devamos manter esta crença no que a Bíblia está dizendo. Que as promessas de Deus irão se cumprirem nas nossas vidas.
que vocês que estão do outro lado, através destas redes sociais, devam permanecer crendo que as promessas de Deus vão se cumprir em vossas vidas. Assim como aqui estou eu, aqui estamos alguns irmãos, que também passamos e acreditamos piamente que isto é possível àqueles que crêem. Que isto é possível porque acreditamos no que a palavra de Deus diz, em referência a um texto aos Hebreus, escrevendo ele, este escritor anônimo, em que nos detectamos com o capítulo de número 13 e o versículo de número 8, quando vai dizer exatamente que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é nisto que temos que manter a nossa crença. E é nisto que precisamos manter ou viver as promessas de Deus. Porque o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje é e será o mesmo Deus de amanhã. E o mesmo Deus que realizou promessas ontem. Ontem fazemos aqui uma conjuntura e levamos exatamente para os tempos passados, que Deus fez promessa aos seus filhos e que Deus cumpriu-la na íntegra, para que o nome dele continuasse crendo entre o povo, para que o nome dele fosse aprazível, visto, notório entre aquelas gerações. E obviamente estamos nesses tempos odiernos no século 21, para continuarmos acreditando nessas promessas. E são essas promessas que nos dão o direito de podermos estarmos aqui e anunciarmos para vocês e confirmarmos para vocês que as promessas de Deus, elas têm o tempo determinado para acontecer. E que não acontece no dia e na hora que nós queremos. Acontece no dia e na hora em que Deus quer que elas se realizem. O problema é que nós generalizamos, e eu particularmente quero dizer que muitas pessoas têm saído, têm deixado, têm caído fora das promessas de Deus, porque pessoas o prometeram e não a cumpriu-se ainda. E podemos ressaltar aqui o cuidado, o zelo das promessas que muitas pessoas, meu nobre companheiro evangelista, o diz para as pessoas. E que muitas delas não se cumprem, porque não foi Deus que falou. O cuidado, o zelo de não acatarmos promessas oriundas de homens ou de pessoas que abrem os seus leques de entendimento para talvez fortalecer a alma, o coração, o senso humano de uma pessoa, em dizer para ele ou para ela: ora, não se preocupa, vai acontecer, vai chegar, tu vai conquistar. Mas obviamente nós estamos entendendo que estamos falando de promessas de Deus. E anteriormente eu expliquei em rápidas palavras que há promessas feitas por pessoas. E que são essas pessoas que não te dão garantia nenhuma de que isto pode acontecer. Que são essas as pessoas que não te dão confirmação exata de palavras semelhantes a esta, quando Jesus diz: na verdade, certeza exata, pelo poder que há sobre ele de dizer que vai acontecer e que pode ele fazer acontecer. Mas escute, meus amados,
quando falamos da referência quanto a Jesus Cristo ser o mesmo ontem, hoje e eternamente, podemos voltar a alguns passados odiernos, séculos anteriores, para observarmos que Deus, em meio a uma geração, que Deus, em meio a um povo, que não manteve-se, que não prevaleceu-se, que não conseguiu estar no âmbito, no lugar em que Deus o prometera tudo do bom e do melhor para eles. Fazemos lembrar exatamente do começo de todas as coisas, quando Deus criou todas as coisas, seres vivos, animais, céu, terra. Mediante a essas criações de Deus, nós podemos ver que Deus criou o homem do pó da terra, colocou-o no jardim, e é exatamente naquele local, naquele jardim, que não lhe iria faltar nada, porque foi promessas de Deus. Teriam ele tudo do bom e do melhor, possuiria ele todas as riquezas, possuiria ele todos os bens notórios que Deus o permaneceria ali para com eles, entre eles o prazer e o privilégio, evangelista Marinho, de Deus falar com ele todos os finais de cada tarde. Pense numa promessa, e que o homem tinha que apenas manter esta promessa de pé, acreditar que ela continuaria sendo na vida dele tudo que ele precisaria. Deus criara Adão para estes feitos serem realizados sobre a vida dele. E a promessa de Deus continua. Ver que isto é grande entre eles, o cria a sua adjuntora, criando agora Eva para estar ao lado dele no jardim, para manter a promessa de Deus na vida deles. Passamos a observar exatamente, queridos, que esta promessa passou a ser rejeitada por este casal, porque Deus outrora tinha dito para eles: aqui vocês podem tudo menos uma coisa, vocês não podem tocar, comer, usufruir daquela árvore, a árvore da vida, do conhecimento. E agora percebemos exatamente que alguém passa a dar ouvidos a quem não devia, e ao dar ouvidos a quem não devia, faz o que não poderia ter feito, pratica um ato que Deus não o aceitaria. Fazendo-se assim, perde o direito de estar em todas as tardes ouvindo Deus falar com Adão. A promessa eles deixaram passar. Passamos mais um tempo para chegarmos a um denominador. Observamos as consequências, os desperdícios que esta família teve ao passar a não mais ter, ouvir, sentir
a presença de Deus entre eles. Observamos mais adiante, queridos, que isto é notório mediante as gerações. Quando chegamos nas mediações dos capítulos 5 e 6, nos deparamos com um acontecimento magnífico, extraordinário de Deus, para manter a sua promessa de pé. A geração estava corrompida-se, a geração estava destruída-se, a geração estava longe de Deus, a geração estava destrutivelmente longe da presença de Deus. E Deus queria que o povo entendesse que a promessa dele era estar entre o povo, mas o povo não queria mais. E em meio àquela geração corrupta, Deus encontra uma família que preservou a promessa de Deus, que preservou aquilo que o Senhor prometeu, de estar entre eles. A promessa de Deus, indispensável, magnífica, extraordinária. A promessa de Deus, ninguém pode lançar fora. As promessas de Deus, ninguém pode rejeitá-la, porque Deus cumpre as suas promessas. E quando Deus fala as suas promessas, Ele cumpre. Aqui nós nos deparamos com duas promessas de Deus. Deus promete agora que vai mandar uma torre forte de chuva. E era exatamente extrair da terra toda a raça humana. Mas Deus já tinha preservado Noé e sua família para manter-se a sua promessa de pé. E nós observamos exatamente que isto acontece. Deus designa para Noé a produção da arca. E isto Noé faz. Pratica o dito de Deus. E Deus faz uma promessa. Promessa esta de não mais destruir a raça humana com chuva. E a promessa de Deus é exatamente por um sinal. Estamos em um período nebroso, chuvoso, em que de repente, ou qualquer um dos lugares em que você possa estar, possamos observar que um arco está dando o sinal de que a promessa de Deus era exatamente não mais destruir a raça humana com o dilúvio. E é provável que nós percebamos isto. E é bem provável que nós tenhamos esta certeza, porque vimos o sinal de Deus raiar das nuvens. O arco presente em nossa nação, em nossa geração, no meio do nosso povo, no meio do povo de Deus, no mundo em peso. Que este sinal é a promessa de que Deus não vai mais destruir a terra com águas. Deus prometeu. E passamos, meus amados irmãos, e chegamos a este tempo, passamos várias gerações, chegamos exatamente nos tempos de Jesus. A graça foi estabelecida, o favor imerecido de Deus chegou entre nós. Quando Deus dos céus à terra, olhando Ele, não encontra
um justo sequer capaz, que tivesse total poder glorificado para fazer o papel de Deus através do seu filho. E Deus resolve selar a sua promessa de enviar o seu filho para que todo mundo fosse salvo por ele. Agora Jesus está entre aquela geração em que há mais de 800 anos atrás o profeta Isaías já o profetizava. O profeta messiânico que mais falara sobre a vinda de Cristo já o dissera que isto iria acontecer, que ele iria estar entre nós. Ou quando chegamos lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, já podemos observar e ver que esta promessa lá já estava sendo prevista por Deus para que ele pudesse estar entre nós. As promessas de Deus, elas se cumprirão em nossas vidas. E nós vimos exatamente que nos períodos de Jesus na face da terra, entre os seus discípulos, entre as multidões, Jesus sempre estava falando de suas promessas. Ele estava sempre mostrando para aquele povo, nas suas reuniões, nas suas ministrações, nos seus ensinos, nos seus momentos de milagres extraordinários que eram feitos, de coisas grandes que Jesus fez. Ele estava sempre deixando bem claro e evidente que a promessa dele estava de pé, que a promessa dele não deixaria de ser cumprida. E isto é debatido entre os discípulos, entre o povo. Eles ouviam, questionavam. Observamos que Jesus, antes de ir à cruz do Calvário, ele deixava essas informações para os seus discípulos. As suas promessas visíveis, as suas promessas nos tempos em que eles estavam presentes, que prevaleceu e prevalecerá até o futuro de amanhã. E elas continuarão de pé. Mas para isto, precisamos nos estar enquadrado no texto de Hebreus capítulo 11, versículos 1 em diante. Precisamos ter fé para isto acontecer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, ter fé que as promessas de Deus vão ser cumpridas. Ter fé que as promessas que Deus fez vão se cumprir. Quando falamos destes contextos, lembramos de Abraão. Deus fez uma grande promessa para o grande homem Abraão, pai da fé. Promessa esta de ele ser pai de nações, que o número seriam incontáveis, como as estrelas dos céus, como as areias do mar. Seriam incontáveis, assim seria a geração de Abraão. E aqui, meus nobres companheiros, poderemos observar que na vida de Abraão, na íntegra como pessoa física, não aconteceu. Mas continuam as promessas de pé. Mas a promessa de Deus na vida de Abraão, da geração de Abraão, continuou. E veio se cumprindo através do seu filho Isaque. E veio se cumprindo através das gerações posteriores. E veio se cumprindo através das gerações seguintes. E veio se cumprindo através das gerações até estamos hoje aqui. E continuará se cumprindo até a promessa de Cristo, que é exatamente o texto em que nós chegamos à leitura.
após os acontecimentos, os 3 anos de ministério de Jesus, entre eles e sua idade percorrida, 33 anos, para mais um pouco para esse contexto, observamos exatamente que este tempo Jesus continua falando, ministrando, falando e concretizando as suas promessas no meio do seu povo, entre eles, os seus discípulos. E é aqui que chegamos no capítulo 14 do evangelista João, escrevendo com as palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, não duvide das promessas de Deus. Não questionem as promessas de Deus. Não duvide das promessas de Deus. Não se embriaguem nas promessas. Não fique à beira do caminho, cocheando entre um e outros pensamentos. Não fique pensando A, pensando B, pensando sim ou não, se isto vai ou não vai acontecer. Escute, deixa eu dizer para você, as promessas de Deus, elas se cumprirão na sua vida. As promessas de Deus se cumprirão em nossas vidas. Mas observamos exatamente que o evangelista João, escrevendo aqui as palavras de Jesus, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus está dizendo: creia em Deus, creia em mim, eu estou entre vocês, eu estou entre vocês, eu estou com vocês, e a minha promessa, ela será cumprida. E muitas pessoas desacreditam nisto. Muitas pessoas têm pulado fora do barco. Muitas pessoas têm desistido dessas promessas. Esqueceram do que está escrito aos Hebreus capítulo 13, versículos de número 14 em diante. Que nós não temos aqui moradas permanentes, mas nós buscamos a futura, e esta futura cidade, esta futura morada é exatamente baseada nas promessas de Cristo, porque João vai estar dizendo exatamente, escritos pelas palavras de Jesus no versículo 2 do capítulo 14: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar lugar. E se ele disse que foi preparar lugar, porque ele está vindo em breve, pode ser agora, pode ser a qualquer momento. Observamos o versículo 3: e se eu for, ele vai, ele foi, ele está lá. Vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Promessa de Deus. Promessas indispensáveis. Promessas que nós devamos mantê-la viva em nossas vidas. É preocupante, é alarmante o que temos visto nas gerações odiernas, meu companheiro. Quantas pessoas, quantas famílias, quantas nações, quantas gerações têm desacreditado nas promessas de Deus? Quantas pessoas têm pulado fora do barco? A arca não tem mais sido justificada para eles. A graça não tem sido mais aceita por eles. O povo não tem mais aceitado a graça, o favor imerecido, o poder de Deus, as misericórdias de Deus. E nos deparamos exatamente com João dizendo as palavras de Jesus: eu vou preparar lugar para vocês, e eu virei outra vez,
e levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, junto com Pai, o Filho e o Espírito Santo, estejais vós também. As promessas de Deus, a vinda do Senhor, não é só para mim que acredito, mas é para vocês que também não acreditam, mas para elas se cumprirem em vossas vidas, você, eu, nós precisamos mantê-las vivas, intactas, e para mantermos-las vivas, intactas, precisamos ter fé, acreditar nas promessas. E são essas promessas que nos dão o direito de dizermos para vocês que Jesus vem buscar o seu povo. E eu acredito, nós acreditamos nessas promessas. Onde eu estiver, disse Jesus, estejais vós também. Vós aqui está no plural, todos que queiram estar lá com Ele. Não é onde esteja Ele, esteja você. Não, esteja vós, todos. Jesus daqui não faz acepção de pessoas. Mas observamos que nas gerações em que vivemos, as pessoas fazem acepções de Deus. Incrível! Deus não faz acepções de pessoas. Cor, raça, tamanho, boniteza, lindeza, não importa. Poder requisitivo ou não. Mas as pessoas, as gerações têm feito a acepção de Deus. Tem esquecido o Deus das promessas do céu. Tem deixado as promessas do céu. Tem caído fora da arca. Tem rejeitado exatamente a graça, o favor imerecido de Deus. Não está enquadrado nas palavras de Jesus, quando ele disse para o evangelista João: não duvide, não questione, creia em Deus. Jesus dizendo: creia que o Pai está no céu, e creia em mim que estou entre vocês. A graça, o favor é merecido. O poder de Deus transformado na minha vida para estar em vocês. A minha glória foi despoja e estou aqui entre vocês. Aí ele vai dizer: e se eu for, mais uma vez, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí eu me maravilho com o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, este grande homem que acreditou nas promessas de Deus, extraordinariamente, viveu as promessas de Deus após a sua conversão. Passou exatamente a nos dar uma garantia tremenda sobre essas promessas de Deus, quando ele escreveu em uma de suas cartas, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo 16. Porque o Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E aqui começa exatamente as outras maravilhas. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Costumo sempre dizer que os privilegiados são os que partiram em Cristo, que verão Cristo primeiro do que nós que estamos vivos. Privilégios. E isso é possível se acreditar, se permanecer vivos nas promessas de Deus. E ele continua dizendo no versículo 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
E é o que estamos fazendo aqui esta manhã. Consolar você com as palavras de Paulo, com as palavras de Jesus, com as promessas feitas, com as promessas ditas e vão serem cumpridas em nossas vidas. E eu finalizo as minhas palavras em dizer para você: as promessas de Deus, feitas por Deus, elas se cumprirão em nossas vidas. E nesta manhã de glórias a Deus, de aleluias, de engrandecer o nome do Senhor, nós queremos que você torne a pensar nas promessas que você deixou para trás. E volte-se para Cristo. Aceite a Ele como Salvador da sua vida, porque Ele prometeu vir buscar o seu povo. E você precisa estar enquadrado naqueles que acreditam que Ele vem buscar a sua igreja. Você precisa dar um passo à frente, se você deu uma retornada para trás. E você que ainda não deu um passo para frente, dê esse passo mais adiante para encontrar-se com a graça, com o favor imerecido, com as promessas de Deus, com o favor que você não tinha direito, mas Deus enviou através de Jesus. Então nós queremos nesta manhã que você pense. Coloca aí no chat: eu quero voltar, estou voltando, quero aceitar a Jesus como Salvador, porque eu quero fazer parte dessas promessas. Porque esta manhã é manhã de renovar as promessas em vossas vidas. Ele foi, mas Ele vem. E quando Ele vir, Ele quer encontrar você pronto para enquadrar as promessas de Deus e para morar nas mansões celestiais, porque é isto nosso alvo aqui na terra: morar na casa do Pai. Que o Espírito Santo de Deus nesta manhã, Ele continue abençoando vocês, dando a vocês oportunidades N elas, para que vocês possam voltar para acreditarem nas promessas de Deus. As promessas de Deus, elas são indispensáveis. Então, neste segundo momento de mensagens poderosas da parte de Deus, como já tem sido feita pelo nosso companheiro através de uma oração maravilhosa, em que vidas têm sido alcançadas, iremos continuar ouvindo Deus falar através dos louvores, através de outras mensagens. Mas de uma coisa eu quero deixar bem claro para você nesta manhã: as promessas de Deus na sua vida estão de pé. Ele quer cumpri-la e você precisa acreditar nisto. Que o Eterno continue vos abençoando grandemente. E aqui eu agradeço a Deus mais uma vez pela rica oportunidade de poder trazer esta palavra do coração de Deus ao meu coração para os vossos corações.